Profetas e Reis, capítulo 10. A voz de severa repreensão. Durante algum tempo, Elias permaneceu oculto nas montanhas junto ao ribeiro de Querite. Ali foi por muitos meses miraculosamente provido com alimento. Mais tarde, quando, devido à estiagem, o ribeiro secou, Deus mandou seu servo procurar refúgio numa terra pagã. Levanta-te, Deus lhe ordenou, e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Esta mulher não era israelita, jamais havia ela tido os privilégios e bênçãos que o escolhido povo de Deus desfrutava. Mas era uma crente no verdadeiro Deus, e tinha andado em toda a luz que brilhava em seu caminho. E agora, quando não havia segurança para Elias na terra de Israel, Deus o enviou a esta mulher, a fim de asilar-se em seu lar. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso um pouco d'água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Nesse lar acossado pela pobreza, a fome apertava excessivamente, e o alimento, lastimosamente escasso, parecia estar por acabar-se. A chegada de Elias, mesmo no dia em que a viúva temia ter que abandonar a luta pelo sustento, provou ao máximo sua fé no poder do Deus vivo para suprir suas necessidades. Mas mesmo em sua penúria extrema, deu ela testemunho de sua fé, atendendo ao pedido do estrangeiro, que lhe suplicava repartir com ele o último bocado. Em resposta ao pedido de Elias por alimento e água, a viúva disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Elias lhe disse: Não temas. Vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traz-mo para fora. Depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Nenhuma prova de fé maior que essa poderia ter sido requerida. A viúva tinha até então tratado todos os estrangeiros com bondade e liberalidade. Agora, indiferente aos sofrimentos que poderiam resultar a ela e seu filho, e confiando no Deus de Israel para suprir cada uma de suas necessidades, ela enfrentou esta suprema prova de hospitalidade, fazendo conforme a palavra de Elias. Maravilhosa foi a hospitalidade mostrada ao profeta de Deus por esta mulher fenícia, e maravilhosamente foram sua fé e generosidade recompensadas. E assim comeu ela, e ele, e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Veste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? E ele lhe disse: Dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu braço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor. E o Senhor ouviu a voz de Elias. E a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. E Elias tomou o menino, e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe. E disse Elias: Vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. A viúva de Sarepta repartiu seu bocado com Elias, e em retribuição, sua vida e a de seu filho foram preservadas. E a todos os que, em tempo de prova e carência,
dão simpatia e assistência a outros mais necessitados, Deus prometeu grande bênção. Ele não mudou. Seu poder não é menor agora do que no tempo de Elias. Nem é a promessa menos verdadeira agora do que quando foi dita pelo Salvador. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. São Mateus capítulo 10, verso 41. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Hebreus capítulo 13, verso 2. Estas palavras não perderam nenhuma força através do tempo decorrido. Nosso Pai Celestial ainda continua a pôr no caminho de seus filhos oportunidades que são bênçãos disfarçadas, e os que aproveitam essas oportunidades encontram grande gozo. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Isaías capítulo 58, versos 10 e 11. A seus fiéis servos hoje Cristo diz: quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Nenhum ato de bondade manifestado em seu nome deixará de ser reconhecido e recompensado. E no mesmo terno reconhecimento, Cristo inclui o mais fraco e o mais humilde da família de Deus. E qualquer que tiver dado só que seja um copo d'água fria, diz ele, a um destes pequenos, os que são como crianças em sua fé e seu conhecimento de Cristo, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. São Mateus capítulo 10, versos 40 e 42. Através dos longos anos de estiagem e fome, Elias orou fervorosamente para que o coração dos israelitas volvesse da idolatria para a fidelidade a Deus. Com paciência, o profeta esperou, enquanto a mão do Senhor caía pesadamente sobre a terra flagelada. Ao ver as provas de sofrimento e privação multiplicarem-se por toda a parte, seu coração se confrangeu da tristeza e almejou possuir o necessário poder para efetuar uma rápida reforma. Deus mesmo, porém, estava a realizar seu plano, e tudo o que seu servo podia fazer era continuar orando, com fé, e aguardar a ocasião oportuna para agir decididamente. A apostasia predominante nos dias de Acabe era o resultado de muitos anos da prática do mal. Passo a passo, ano após ano, Israel estivera se afastando do caminho reto. Geração após geração havia recusado fazer veredas diretas para seus pés, e afinal, a grande maioria do povo tinha se rendido à direção dos poderes das trevas. Cerca de um século tinha se passado desde que, sob o governo do rei Davi, Israel prazerosamente se unira em cânticos de louvor ao Altíssimo, como reconhecimento de sua inteira dependência dele para mercês diárias. Atentai para suas palavras de adoração quando cantaram. Ó Deus da nossa salvação, tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio d'água. Tu lhe dás o trigo, quando assim a tens preparada. Enches d'água os seus sulcos, regulando a sua altura. Amolece-a com a muita chuva. Abençoas as suas novidades. Coroas o ano da tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre os pastos do deserto, e os outeiros cingem-se de alegria. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de trigo. Por isso, eles se regozijam e cantam. Salmo 65, versos 5 e versos do 8 a 13. Israel havia então reconhecido a Deus como aquele que lançou os fundamentos da terra. Como expressão de sua fé, eles cantaram: Tu a cobres com abismo, como um vestido. As águas estavam sobre os montes. À tua repreensão fugiram. À voz do teu trovão se apressaram. Sobem os montes, descem aos vales, até ao lugar que para elas fundaste. Limites lhes traçastes, que não ultrapassarão.
para que não tornem mais a cobrir a terra. Salmo 104, versos 5 a 9. É pela potente força do ente infinito que os elementos da natureza na terra e no mar e no céu são mantidos em seus limites. E esses limites ele usa para a felicidade de suas criaturas. Seu bom tesouro é livremente despendido para dar chuva no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Deuteronômio capítulo 28, verso 12. Tu que nos vales fazes rebentar nascentes, que correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos monteses matam com ela sua sede. Junto delas habitam as aves do céu, cantando entre os seus ramos. Faz crescer a erva para os animais, e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento, e o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o seu coração. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Tal é este vasto e espaçoso mar, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Todos esperam de ti, que lhes dês o seu sustento em tempo oportuno, dando-lhe tu, eles o recolhem. Abres a tua mão, e enche-se de bens. Salmo 104, versos 10 a 15 e versos 24 a 28. Israel tivera abundantes ocasiões de rejubilar-se. A terra a qual o Senhor os levara era uma terra que manava leite e mel. Durante o jornadear pelo deserto, Deus lhe assegurara que os estava guiando a um país onde nunca teriam de sofrer por falta de chuva. A terra que entras a possuir, declarou-lhes, não é como a terra do Egito, donde saíste, em que semeavas a tua semente e a regava com o teu pé, como uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas. Terra que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até ao fim do ano. A promessa de abundância de chuva tinha sido dada sob condições de obediência. E será que o Senhor declarou, se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos que hoje te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus e de o servir de todo o teu coração e de toda a tua alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhas o teu grão, e o teu mosto e o teu azeite, e darei erva no teu campo aos teus gados, e comerás, fartar-te-ás. Guardai-vos, o Senhor admoesta o seu povo, que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles, e a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê a sua novidade, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Deuteronômio, capítulo 11, versos 10 a 17. Se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, os israelitas haviam sido advertidos. Os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor, por chuva da tua terra, te dará pó e poeira. Dos céus descerá sobre ti, até que pereças. Deuteronômio, capítulo 28, versos 15, 23 e 24. Estes estavam entre os sábios conselhos de Jeová ao antigo Israel. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, havia ele ordenado a seu povo escolhido. E atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. E ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Deuteronômio, capítulo 11, versos 18 e 19. Claras foram estas ordens, mas com o passar dos séculos, e gerações após gerações, perderam de vista as provisões feitas para seu bem-estar espiritual. As ruinosas influências da apostasia ameaçaram subverter toda a barreira da divina graça. Assim, aconteceu que Deus estava agora visitando o seu povo com os mais severos de seus juízos. A predição de Elias estava tendo terrível cumprimento.
Por 3 anos, o mensageiro do castigo tinha sido procurado em cidade após cidade e nação após nação. Por intimação de Acabe, muitos reis tinham feito o juramento de honra de que o estranho profeta não se encontrava em seus domínios. Contudo, a busca continuava, pois Jezabel e os profetas de Baal odiavam Elias com ódio mortal e não poupavam esforços para trazê-lo ao alcance de seu poder. E ainda não havia chovido. Afinal, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre esta terra. Em obediência à ordem, foi Elias mostrar-se a Acabe. Aproximadamente ao tempo em que o profeta pôs-se de viagem para Samaria, Acabe havia proposto a Obadias, mordomo de sua casa, que fizessem rigorosa procura de fontes e ribeiros de águas, na esperança de encontrar pastagem para seu gado e rebanhos famintos. Até mesmo na corte real, os efeitos da demorada estiagem foram agudamente sentidos. O rei, profundamente preocupado quanto ao futuro de sua casa, decidiu unir pessoalmente seus esforços aos de seu servo na busca de alguns pontos favoráveis onde pudessem haver pastagem. E repartiram entre si a terra, para passarem por ela. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias também foi à parte por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e conhecendo-o ele, prostrou-se sobre o seu rosto, e disse: És tu o meu senhor Elias? Durante a apostasia de Israel, Obadias tinha permanecido fiel. Seu senhor, o rei, fora incapaz de desviá-lo de sua fidelidade ao Deus vivo. Agora era honrado com uma comissão da parte de Elias, que lhe disse: Vai e dize a teu senhor: Eis que aqui está Elias. Grandemente aterrado, Obadias exclamou: Em que pequei? Para que me entregues teu servo na mão de Acabe, para que me mate? Levar a Acabe uma mensagem como esta era o mesmo que cortejar morte certa. Vive o Senhor teu Deus, explicou ele ao profeta, que não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo eles: Aqui não está. Então ajuramentava os reinos e as nações, se eles te não tinham achado. E agora dizes tu: Vai, dize ao teu Senhor: Eis que aqui está Elias. E poderia ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Ardorosamente suplicou Obadias ao profeta que o não enviasse. Eu, teu servo, instou: Temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura não disseram a meu senhor o que fiz? Quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondia 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e o sustentei com pão e água? E agora dizes tu: Vai, dize ao teu Senhor: Eis que aqui está Elias, e me mataria. Com o solene juramento, Elias prometeu a Obadias que a mensagem não seria em vão. Vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, declarou ele, que deveras hoje me mostrarei a ele. Assim tranquilizado foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou. Num misto de espanto e terror, o rei ouviu a mensagem do homem, a quem temia e odiava, e a quem tão incansavelmente havia procurado. Bem sabia ele que Elias não arriscaria a vida meramente pelo prazer de encontrá-lo. Seria possível que o profeta estivesse em vias de pronunciar outro ai sobre Israel? O coração do rei estava carregado de temor. Ele se lembrava do braço de Jeroboão que havia secado. Acabe não fugiria de obedecer à intimação, nem ousaria levantar a mão contra o mensageiro de Deus. E assim, acompanhado por um corpo de guardas, o tremente monarca saiu a encontrar-se com o profeta. O rei e o profeta postam-se face a face. Embora Acabe esteja cheio de apaixonado ódio, contudo, na presença de Elias, parece acovardado, impotente. Em suas primeiras vacilantes palavras, És tu o perturbador de Israel? Ele inconscientemente revela os íntimos sentimentos de seu coração. Acabe sabia que fora pela palavra de Deus
que os céus se tinham tornado como bronze, embora procurasse lançar sobre o profeta a culpa pelos pesados juízos que caíam sobre a terra. É natural que o obrador do mal torne o mensageiro de Deus responsável pelas calamidades que vêm como seguro resultado do afastamento do caminho da justiça. Os que se colocam sob o poder de Satanás são incapazes de ver as coisas como Deus as vê. Quando o espelho da verdade é posto perante eles, ficam indignados ao pensamento de receber reprovação. Cegados pelo pecado, recusam-se a arrepender-se. Sentem que os servos de Deus se voltaram contra eles e são dignos da mais severa censura. Permanecendo em conscienciosa inocência perante Acabe, Elias não procura excusar-se ou lisonjear o rei, nem busca fugir à ira do rei mediante as boas novas de que a seca está para findar. Ele não tem desculpas a pedir. Com indignação e zelo pela honra de Deus, devolve a imputação de Acabe, declarando audazmente ao rei que são os pecados dele, rei, e de seu país, que trouxeram sobre Israel esta terrível calamidade. Eu não tenho perturbado a Israel, sustentou ousadamente, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes a Balaim. Há necessidade hoje da voz de severa repreensão, pois graves pecados têm separado de Deus o povo. A infidelidade está depressa tornando-se moda. Não queremos que este reine sobre nós. É a linguagem de milhares. Os sermões macios, tão frequentemente pregados, não deixam impressão duradoura. A trombeta não dá um sonido certo. Os homens não são atingidos no coração pelas claras, cortantes verdades da palavra de Deus. Há muitos professos cristãos que, se expressassem seus reais sentimentos, diriam: que necessidade há de falar tão claramente? Seria o mesmo que perguntar: que necessidade havia de João Batista dizer aos fariseus: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? São Lucas capítulo 3, verso 7. Que necessidade tinha ele de provocar a ira de Herodias, dizendo a Herodes que não era lícito possuir a mulher de teu irmão? O precursor de Cristo perdeu a vida por falar claramente. Por que não podia ele ter prosseguido sem incorrer no desprazer dos que estavam vivendo em pecado? Assim, homens que deviam permanecer como fiéis guardiões da lei de Deus têm argumentado, a ponto de a astúcia tomar o lugar da fidelidade e o pecado ser deixado sem reprovação. Quando será a voz da fiel reprovação ouvida uma vez mais na igreja? Tu é este homem, 2 Samuel capítulo 12, verso 7. Palavras indiscutivelmente claras como estas, dirigidas por Natã a Davi, raramente são ouvidas nos púlpitos de hoje, raramente vistas na imprensa pública. Se não fossem tão raras, veríamos mais do poder de Deus revelado entre os homens. Os mensageiros do Senhor não devem queixar-se de que seus esforços não produzem frutos, enquanto não se arrependerem de seu próprio amor ao aplauso e seu desejo de agradar aos homens, o que os leva a dissimular a verdade. Os ministros que apreciam agradar aos homens, que clamam paz, paz, quando Deus não falou de paz, bem deviam humilhar o coração perante Deus, pedindo perdão por sua insinceridade e falta de coragem moral. Não é por amor ao próximo que eles abrandam a mensagem que lhes é confiada, mas porque são indulgentes para consigo mesmos e amam a vida fácil. O verdadeiro amor busca primeiro a honra a Deus e a salvação de almas. Os que possuem este amor não se esquivarão à verdade, para se abrigarem dos incômodos resultados de falar claramente. Quando almas estão em perigo, os ministros de Deus não considerarão o eu, mas falarão a palavra que lhes é ordenada, recusando desculpar ou atenuar o mal. Quem dera sentisse cada ministro a inviolabilidade de seu ofício e a santidade de sua obra, e mostrasse a coragem revelada por Elias. Como mensageiros divinamente indicados, os ministros estão em posição de grave responsabilidade. Eles devem redarguir, repreender, exortar com toda longanimidade e doutrina.
Em lugar de Cristo, devem eles trabalhar como despenseiros dos mistérios do céu, encorajando o obediente e advertindo o desobediente. Para eles, a mundana sagacidade não deve ter nenhum peso. Nunca devem desviar-se do caminho que Jesus lhes ordenou seguir. Devem prosseguir em fé, lembrando-se de que estão rodeados por uma nuvem de testemunhas. Não devem falar suas próprias palavras, mas as palavras que alguém maior que os potentados da terra lhes ordenou falar. Sua mensagem deve ser: assim diz o Senhor. Deus chama homens como Elias, Natã e João Batista, homens que levarão fielmente sua mensagem sem considerar as consequências, que falarão a verdade com bravura, embora isso demande o sacrifício de tudo o que possuem. Deus não pode usar homens que, em tempos de perigo, quando a força, a coragem e a influência de todos são necessárias, temem tomar uma firme posição pelo direito. Ele chama homens para que se empenhem fielmente na batalha contra o erro, guerreando contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A tais é que ele dirigirá as palavras: bem está, bom e fiel servo, entra no gozo do teu Senhor. São Mateus capítulo 25, verso